Japão, um pequeno país localizado na Ásia, conhecido internacionalmente por ser um país que prioriza a educação e a disciplina dos seus cidadãos, e que mesmo após uma derrota devastadora na Segunda Guerra Mundial, conseguiu reerguer-se e tornar-se uma das maiores potências do planeta. Segundo o Fundo Monetário Internacional, que leva o PIB de um país muito em consideração nos seus rankings, o Japão é colocado como a terceira nação mais rica de todas. Mas será mesmo que o Japão caminha para se perpetuar como uma das nações mais ricas e prósperas do mundo? Algumas pesquisas apontam que a resposta não é tão simples assim. Há algum tempo, a economia japonesa está estagnada e o país vem acumulando dívidas. Para entender melhor o que está acontecendo com a economia do Japão, precisamos voltar para o passado e compreender como essa nação ficou tão rica, mesmo após a catástrofe da Segunda Guerra Mundial, que terminou com 2 bombas atômicas sendo lançadas em seu território. De 1960 a 1990, o Japão conseguiu figurar entre as maiores taxas de crescimento econômico do planeta. Foi o chamado milagre econômico japonês, e realmente foi um milagre. Para que se tenha dimensão, de 1950 a 1990, o Japão cresceu o mesmo que os Estados Unidos da América cresceu de 1830 a 1980. O que os Estados Unidos levou 150 anos para fazer, o Japão fez em 40 anos. Mas como os japoneses conseguiram isso? Economistas acreditam que 7 fatores são os grandes responsáveis para essa arrancada japonesa. São eles: altas taxas de investimento em instalações e equipamentos produtivos, aplicação de técnicas industriais eficientes, um alto padrão de educação, boas relações trabalhistas e gerenciais no período do milagre econômico, acesso imediato a tecnologias de ponta e investimento significativo em pesquisa e desenvolvimento, um quadro de comércio mundial cada vez mais aberto e um grande mercado doméstico de consumidores exigentes, o que deu às empresas japonesas uma vantagem em sua escala de operações. Atualmente, o Japão é conhecido internacionalmente por ter o seu crescimento econômico pautado na manufatura. A nação é líder mundial na fabricação de aparelhos elétricos e eletrônicos, automóveis, navios, máquinas-ferramentas, equipamentos ópticos e de precisão, máquinas e produtos químicos. A manufatura é de suma importância para a nação japonesa, já que, hoje, as indústrias primárias, incluindo a agricultura, representam apenas 1% do PIB japonês. Porém, o Japão vem perdendo a sua dominância nessa área. Na Ásia, a China e a Coreia do Sul vêm muito forte na competição pelo mercado de produtos manufaturados e o mercado oriental se dividiu. Segundo o levantamento do Fundo Monetário Internacional, o produto interno bruto japonês está, praticamente, estagnado na última década, sem um crescimento relevante. Então falemos da estagnação econômica do Japão. Os economistas tratam os anos de 1950 a 1990 como um milagre econômico japonês. Entretanto, a década que se seguiu é chamada de a década perdida. Bom, a verdade é que a economia do Japão não fez nenhum progresso substancial desde o início dos anos 90, quando a bolha imobiliária do país implodiu e foi ainda mais prejudicada pela terrível crise financeira global de 2008 e 2009. Economistas de todo o mundo estudaram os 30 anos perdidos da economia japonesa, de 1990 a 2020, sempre alertando que outras grandes economias deveriam fazer o possível para evitar a estagnação ao estilo do Japão em seus países. Mais precisamente, a partir de 1992, as coisas se complicaram para a economia japonesa. As taxas de ampliação do seu PIB se reduziram para 0,7% ao ano, sendo que durante o milagre econômico japonês, essa mesma ampliação do PIB chegou a ter um crescimento próximo dos 10% ao ano. Nos últimos anos, os Estados Unidos ultrapassou o Japão no que diz respeito à posição dos países com maiores taxas de crescimento econômico ao ano. A situação fica ainda mais preocupante quando descobrimos o setor da economia japonesa que mais foi afetada pela estagnação econômica japonesa. A recessão impactou mais intensamente o setor industrial japonês, o que é um enorme problema, já que durante o milagre econômico, a manufatura alicerçou a economia do Japão. Após o auge da produção manufatureira japonesa, em 1991, esse setor foi assolado por uma retração superior a 12%. Mas por que um país em crescimento acelerado sem precedentes parou de crescer repentinamente? A resposta pode vir de várias direções, porém convergem no mesmo sentido. O estouro da bolha especulativa imobiliária japonesa é o ponto alto para a atual estagnação econômica do país. Porém, como o Japão chegou a ela? Depois dos acordos de Plaza de 1985, as principais economias do mundo naquela época se organizaram para promover uma desvalorização gradual do dólar. O intuito era valorizar a moeda nacional diante da moeda norte-americana. Em meados de 1985, uma unidade de dólar equivalia a aproximadamente 240 ienes.
Acontece que o Japão superou as próprias expectativas. Em 1987, uma unidade de dólar passou a valer 130 ienes. No entanto, essa rápida e volumosa valorização do iene provocou uma redução na taxa de crescimento da economia japonesa e na taxa de lucros dos setores exportadores da sua indústria. Para reverter isso, o governo japonês implementou novas políticas financeiras e monetárias, de forma que, já no segundo semestre de 1987, as consequências da abrupta valorização do iene haviam sido satisfatoriamente amenizadas. A partir de então, a política monetária do Japão passou a ter dois objetivos claros. O primeiro objetivo era conseguir que o setor privado da economia convertesse os seus excedentes em moeda estrangeira, para diversificar os seus ativos internacionais. O segundo objetivo era fazer com que as empresas japonesas afetadas negativamente pela abrupta valorização do iene conseguissem, transitoriamente, compensações financeiras em operações de arbitragem, que nada mais são do que operações de compra e venda de um ativo visando lucro sobre a diferença de preços do mesmo ativo em diferentes mercados. O iene estava forte e com a tendência de mais crescimento. Comprar ativos com o iene, utilizando-se das compensações financeiras do governo, para revendê-los posteriormente em qualquer mercado, chamou a atenção de muitos. Nesse cenário, inúmeras empresas ligadas ao setor industrial do Japão se jogaram de cabeça em operações especulativas na bolsa de valores. O objetivo dessas empresas era obter lucros desenfreados com operações que nada tinham a ver com a sua atividade industrial. Como exemplo de grandes empresas que fizeram isso, nós temos a Toyota, a Matsushita, a Nissan, a Sharp e a Sony. Muitos começaram a pegar empréstimos com bancos para começarem a especular na bolsa. O motivo fazia sentido. À medida que as expectativas de valorização do iene eram sancionadas pelo mercado, o devedor acabava pagando, ao final da dívida, um valor em ienes inferior ao do crédito que havia tomado. Mas então começam os problemas internos. Era muita especulação em cima de ativos na bolsa de valores japonesa, seja por conta da recorrente valorização do iene, seja por conta das compensações financeiras do governo. Logo, o preço dos ativos domésticos em geral, com atenção especial aos imóveis e capital, tornou-se um problema. Problema esse criado pelo próprio governo japonês e as suas políticas monetárias e financeiras. Em meados de 1988, as autoridades japonesas decidiram que era hora de confrontar os aspectos negativos das suas políticas. Era tarde demais. A valorização do mercado imobiliário e do mercado de capital alcançou níveis completamente descabidos. O índice Nikkei, por exemplo, que mede a valorização das ações na Bolsa de Tóquio, havia saltado de 13.113 no último dia útil de 1985 para 26.000 em outubro de 1987, chegando a 30.000 no início de 1988. Nessa data, a capitalização das bolsas de valores japonesa representava 41,7% da capitalização mundial. Foi um absurdo completo. Em 1985, o valor imobiliário do Japão era de 4,2 trilhões de dólares. Porém, ao fim de 1990, era de 18,4 trilhões de dólares. Para exemplificar essa situação, podemos pensar no seguinte: em 1990 era possível, teoricamente, com base nesses valores, comprar todo os Estados Unidos, um país 28 vezes maior do que o Japão, com a venda de somente um quarto do território japonês. Especula-se que, muito provavelmente, o preço de venda de todo o território do Japão deveria, nessa data, corresponder ao valor do restante das terras emersas do planeta. É muita coisa. Em 1989, quando tudo já tinha ido pelos ares, o Banco do Japão adotou uma política restritiva de crédito, visando restringir, naturalmente, os empréstimos e diminuir a especulação em ativos domésticos, com os ativos imobiliários sendo a maior preocupação. Entretanto, como nem a Bolsa de Valores nem o mercado imobiliário responderam rapidamente à nova política monetária, o Ministério das Finanças decidiu ordenar aos bancos, no início de 1990, que limitassem os empréstimos destinados a imóveis. E foi aí, nesse momento, que a Bolsa Especulativa Imobiliária Japonesa cedeu e vem afetando a economia do Japão até os dias de hoje, 30 anos depois. Segundo o Fundo Monetário Internacional, atualmente, o Japão possui um PIB de 4,9 trilhões de dólares e, de acordo com o Instituto de Finanças Internacionais, a dívida fiscal do Japão corresponde a 226,3% do seu PIB. A dívida do seu setor financeiro corresponde a 157% do seu PIB. A dívida de empresas não financeiras corresponde a 101% do seu PIB. E as dívidas domésticas correspondem a 55,5% do seu PIB. São números absurdos. Portanto, apesar de uma falência não ser iminente, o Japão enfrenta uma grave estagnação econômica, que tem como precursora o estouro da bolha especulativa imobiliária. A estagnação em comento é ainda mais acentuada com o baixo índice de natalidade do país, uma população idosa e inativa muito grande e novos competidores no mercado manufatureiro de alto valor agregado, como a China e a Coreia do Sul, principalmente. E o tema de hoje foi esse, galera. Agradeço a todos por terem assistido o vídeo até aqui e se gostaram, deixem o seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal.
Teremos 2 vídeos toda semana, então até o próximo.